Vamos lá, pessoal, iniciando o estudo pelas disciplinas digitais que já estão disponíveis na plataforma do primeiro semestre. Nesse módulo, vamos tratar de anatomia sistêmica, vamos verificar o tema 1 do módulo 1, acompanhem comigo. Clique em anatomia sistêmica, generalidades e sistema osteomolecular, lembrando que os temas estão aqui do lado, tá? Só selecioná-los. Geralmente, quando a gente acessa, ele vira aqui visualizado. E vamos começar. Este vídeo vai ser... Eu vou tentar gravar módulo a módulo, cada tema de cada matéria, para caso alguém queira ir ouvindo no ônibus, está com dificuldade na plataforma para acessar, quer dar uma revisada básica no material. No meu caso, eu vou revisar assim. É a forma que mais me convém. Portanto, cada um estuda da forma como quiser. Esse vídeo é só para auxiliá-los, orientá-los, não é para determinar regra para ninguém. Lembrando que a plataforma, às vezes, deixa a desejar no quesito velocidade, então feche as abas. Quanto mais abas apertas, mais difícil vai ser acessar. Lembrando que aqui é o conteúdo digital lá na Sava, não é o laboratório. Tema 1, de anatomia, generalidades do sistema osteomolecular, osteomioarticular, generalidade e sistema osteomioarticular. Vai começar pela apresentação e vai ser composto por 4 módulos, mais a conclusão. Vamos colocar em tela cheia para começar. Vou retornar para o começo, porque eu já estava um pouquinho adiantada. Generalidades e sistema osteomolecular, descrição. Elementos introdutórios para o estudo de anatomia humana e generalidades sobre o sistema esquelético, articular e muscular. Propósito: compreender os conceitos base e conceitos chaves necessários para o estudo de anatomia humana e a construção, função e particularidades dos sistemas esquelético, articular e muscular, é fundamental para o profissional de saúde. Novamente, repetindo o propósito, compreender os conceitos bases e os conceitos chaves necessários para o estudo de anatomia humana e a construção, função e particularidades dos sistemas esquelético, articular e muscular é fundamental para o profissional de saúde. Objetivos dos módulos. Módulo 1, reconhecer conceitos gerais da constituição do corpo humano, os planos e eixos, a terminologia e a posição anatômica e as diferenças conceituais do estudo sistêmico e topográfico e a ética na anatomia. O módulo 2 vai reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema esquelético. Módulo 3 vai reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema articular. Módulo 4, reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema muscular. Sigamos. Leitura da introdução. Neste tema, vamos estudar os conceitos fundamentais e ordenados da anatomia humana. Vamos analisar separadamente as generalidades sobre o sistema esquelético, articular e muscular, trazendo bases para a compreensão da arquitetura desses sistemas denominados coletivamente de aparelho locomotor. No módulo 1, para a melhor compreensão da anatomia, abordaremos os seguintes conceitos: terminologia anatômica, variação anatômica, anomalia e monstruosidade, fatores que contribuem para a variabilidade do corpo humano. Posição anatômica, princípios de construção corpórea em vertebrados, planos e eixos do corpo humano, termo de posição e direção,
anatomia sistêmica e topográfica e ética em anatomia. Repetindo o conteúdo do módulo 1 para que fique bem claro. No módulo 1, para melhor compreensão da anatomia, abordaremos os seguintes conceitos: terminologia anatômica, variação anatômica, anomalia e monstruosidade, fatores que contribuem para a variabilidade do corpo humano, posição anatômica, princípios da construção corpórea em vertebrados, planos e eixos do corpo humano, termos de posição e direção, anatomia sistêmica e topográfica e ética em anatomia. No módulo 2, vamos descrever os aspectos gerais dos elementos ósseos do corpo humano no estudo denominado osteologia. No módulo 3, veremos a generalidade sobre o sistema articular e seu estudo chamado de artrologia. Estudaremos sucessivamente os seguintes aspectos: conceitos gerais e funções, articulações fibrosas, articulações cartilaginosas, articulações sinoviais e movimentos das articulações. No último módulo, estudaremos a anatomia do sistema muscular e as suas diversas funções e propriedades. Essa foi a introdução e a apresentação de anatomia. Agora vamos partir para o módulo 1. Módulo 1. Reconhecer os conceitos gerais da constituição do corpo humano, os planos e eixos, a terminologia e a posição anatômica, as diferenças conceituais do estudo sistêmico e topográfico e a ética na anatomia. Conceitos. A anatomia pode ser definida como a estrutura morfológica de um determinado organismo. O termo anatomia, no grego, significa cortar em partes, no latim, dissecar. Anatomia é um ramo da ciência que estuda tanto macroscopicamente quanto microscopicamente a constituição de seres organizados. Esse conceito foi sendo moldado ao longo dos anos com o advento do microscópio, por exemplo, que culminou na subdivisão da anatomia em diversas áreas. Histologia, estudo dos tecidos; citologia, estudo da célula; embriologia, estudo do desenvolvimento ou anatomia do desenvolvimento. Na área médica, com o advento dos raios-x e demais exames de imagens, disciplinas foram criadas sob o nome anatomia radiológica, de modo a compreender a arquitetura sob a ótica de um exame de imagem específico. Uma imagem de Hipócrates. A anatomia é uma das ciências mais antigas, com seu estudo sendo sistematizado no mundo ocidental por filósofos gregos, como, por exemplo, Hipócrates e Heráclito, este dito como o primeiro a dissecar um cadáver humano. Galeno, filósofo romano de origem grega, é considerado um dos expoentes da anatomia naquele tempo. Seus escritos, porém, não foram tão precisos, pois suas observações e dissecações eram baseadas em outras espécies de animais, como macacos, entre outros. Em torno de 1500 d.C., o médico belga chamado André Vesalio desconsiderou os textos de Galeno e começou a praticar algo que era tabu na época, a dissecação em humanos. Como vimos, com isso, demonstrou os diversos erros que Galeno havia cometido anteriormente. Vesalius foi o responsável pela sistematização do estudo da anatomia, sendo por isso considerado o pai da anatomia moderna. Esse nome, portanto, é um dos mais importantes, pois pavimentou o caminho para a forma que a anatomia é estudada hoje. Uma das suas descrições mais importantes foram os ossículos do ouvido interno, o martelo, a bigorna e o estribo, assim como o aparelho vestibular. Aqui a foto do André Vesalio,
sigamos. Nesse meio tempo, houve inúmeros outros grandes nomes da história da anatomia, ciência consolidada como uma das mais importantes para a prática clínica e cirúrgica. Leonardo da Vinci, Falópio, Colombo, Bartolini, Hunter, Haller, Luschka, entre outros, ainda estão presentes na nomenclatura anatômica clássica e médica graças às suas descobertas, observações e descrições anatômicas. Aqui uma ilustração anatômica de Leonardo da Vinci. Terminologia anatômica. Também conhecida como nomenclatura anatômica, a terminologia anatômica nada mais é que a linguagem própria utilizada dentro do universo da anatomia. Para explicar como isso surgiu, faz-se necessário entender que, ao longo dos anos, diversas descobertas eram feitas no corpo humano em distintos locais. Por exemplo, uma mesma estrutura poderia ser descrita por um anatomista da Itália e, ao mesmo tempo, por um anatomista da Alemanha. Exemplo: uma mesma estrutura, com diversos nomes, gerou uma série de problemas. Podemos citar como exemplo a glândula pineal, que possuía em torno de 40 sinônimos. Aqui, a imagem da glândula pineal. Esses problemas trouxeram dificuldades à comunicação. Considera-se que havia mais de 40 mil termos anatômicos circulando ao redor do mundo. Para mudar essa situação, anatomistas da Alemanha se reuniram na Basileia. Esse encontro culminou na redução de mais de 40 mil para cerca de 4.500 termos anatômicos, configurando o que se conhece como Nómina Anatômica de Basileia. Essa nómina passou por diversas revisões até que um grupo de anatomistas considerou que o texto base deveria ser redigido em latim e traduzido para os demais idiomas de acordo com a necessidade de cada país, com o propósito de padronização. Isso culminou no surgimento da terminologia anatômica, que é hoje conhecida, editada e revisada pelo Comitê Internacional da Nomenclatura Anatômica. Exemplo: uma das grandes revoluções do surgimento da terminologia anatômica atual foi a exclusão de epônimos. Repetindo, uma das grandes revoluções do surgimento da terminologia anatômica atual foi a exclusão de epônimos, que é uma expressão surgida a partir do nome de uma pessoa. Por exemplo, o termo trompas de Falópio era usado para designar as tubas uterinas. Esses epônimos em anatomia foram abandonados pela nômina por diversos motivos. Não dizem nada sobre uma determinada estrutura e, em alguns casos, podem faltar com a verdade histórica, caso a pessoa homenageada não tenha sido a primeira a descrever aquela estrutura. Apesar disso, os epônimos estão presentes no cotidiano da anatomia, especialmente quando esta é levada para o contexto clínico ou cirúrgico. Por esta razão, ao longo dos seus estudos, você irá se deparar com epônimos que são ditos como clássicos na literatura. Porém, lembre-se sempre do termo presente na terminologia anatômica. Variação anatômica, anomalia ou monstruosidade. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um possui suas particularidades no contexto psicológico, social, de lazer e não diferente dentro de um contexto anatômico. E não é diferente, no caso, né? Deveria estar escrito aqui. E não é diferente dentro de um contexto anatômico. Torna-se fácil notar isso quando percebemos diversas diferenças entre nós mesmos. Por exemplo, diferenças de altura, postura, cor de olhos,
e assim por diante. Se fôssemos levar todos esses elementos em perspectiva, o estudo da anatomia seria impraticável. Essas diferenças morfológicas observadas são denominadas de variações anatômicas, externas ou internas, e não trazem prejuízo funcional para o indivíduo. Por isso, devemos ter em mente que nem sempre o que será visto no cadáver estará igual a alguma imagem de atlas de anatomia. Esses atlas, assim como toda a literatura anatômica, são constituídos a partir do que se considera mais comum nos seres humanos, ou seja, seguem uma distribuição normal. Para o profissional de saúde, o conceito de normal está atrelado ao que é saudável. Para o anatomista, o normal está atrelado ao padrão, ao que é comum à maioria dos indivíduos. Vimos que uma variação anatômica não acarreta prejuízo da função, porém podem ocorrer variações morfológicas que de fato culminam em distúrbios funcionais. Estas são chamadas em anatomia de anomalias. Exemplo, um indivíduo que nasce com um dedo a mais na mão é um exemplo de anomalia. Aqui uma fotinho com um dedinho a mais. Um exemplo de anomalia da mão, a polidactilia. Já o conceito de monstruosidade, pouco utilizado nos dias de hoje, está atrelado ao fato de que uma anomalia é acentuada o suficiente para deformar de forma profunda a constituição corpórea de uma pessoa. Fatores que contribuem para a variabilidade do corpo humano. Variações anatômicas podem ser diversas. Um indivíduo pode apresentar um músculo a mais do que o outro, ou um formato diferente do estômago, por exemplo. Isso não implica em perda ou prejuízo de função no caso dessas variações. Você deve ter em mente que existe uma gama de fatores que altera a anatomia do indivíduo. Entre as mais comuns, podemos destacar as seguintes. Clique na barra para ver as informações. Idade. Durante a vida, o corpo sofre diversas alterações. Por exemplo, a diminuição da estatura devido à desidratação dos discos intervertebrais, que ocorre normalmente com a idade. Outro aspecto é o fato de a anatomia de um recém-nascido ser completamente diferente de um adolescente, assim como a anatomia de um embrião em formação é distinta de um feto já formado. Aqui vem uma imagem de desenvolvimento embrionário, dividindo em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e de acordo com os meses. Desenvolvimento embrionário até os 9 meses. Segundo, sexo. Existem diferenças anatômicas importantes entre os sexos. A cavidade pélvica masculina é completamente diferente da feminina devido às diferenças nos órgãos sexuais e em outros elementos, ósseos, musculares, articulares, etc. Diferenças entre pelvis óssea masculina à esquerda e a feminina à direita. Etnia, raça. Grupos que pertencem a uma mesma etnia possuem similaridades entre si. No Brasil, graças à miscigenação, esse aspecto não é tão ressaltado. Porém, ao compararmos um indígena com um indivíduo proveniente da região nórdica na Europa, observaremos características distintas. Tipo morfológico, também denominado biotipo. São características gerais herdadas de uma determinada pessoa. Na literatura clássica, são descritos 3 biótipos: o longíneo, o brevilíneo e o normolíneo. O longíneo é caracterizado como um indivíduo alto, magro, com membros longos. O brevilíneo é um indivíduo baixo, atarracado, com pescoço curto. O mediolíneo é um indivíduo com características mistas, sem preponderância de uma sobre a outra. Essa nomenclatura é pouco utilizada atualmente em razão da grande variabilidade dos indivíduos nesse sentido.
Todos esses fatores contribuem para a variabilidade do ser humano. Quando estudamos anatomia, temos de ter em mente que o que está sendo lido é referente a um indivíduo normal, de altura normal, de peso normal, sem nenhuma característica predominante individual. Novamente, sem nenhuma característica preponderante individual. Em outras palavras, estuda-se o indivíduo que está na média, o mais comum. Posição anatômica. A fim de padronizar a descrição da anatomia humana e evitar um número exacerbado de termos, visto que a posição de uma pessoa no espaço é variável, convencionou-se que o objeto de estudo esteja em posição padrão, a posição anatômica. Com isso, os anatomistas descrevem uma determinada estrutura levando em consideração esta posição. A posição anatômica é caracterizada da seguinte maneira. Passe o mouse sobre a imagem. O indivíduo está em pé, posição ortostática, com a face voltada para a frente e o olhar dirigido para o horizonte. Os membros superiores ficam estendidos e aplicados ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para a frente. Os membros inferiores ficam unidos com as pontas dos pés dirigidas para a frente. Vamos olhar a imagem da posição anatômica. Desta maneira, não importa a posição do cadáver, decúbito dorsal, ventral, lateral, entre tantas outras. Toda a descrição é feita considerando que o cadáver esteja na posição anatômica. Princípios da construção corpórea em vertebrados. Agora vamos explicar alguns conceitos e pilares sobre os quais o corpo humano é constituído. Clique nas barras para ver as informações. Antimeria. O plano mediano divide um corpo em duas metades, direita e esquerda. Tais metades são chamadas antímeros, pois são semelhantes. Apesar desse princípio, há de se notar que essas metades não são simétricas. Essa simetria bilateral pode ser notada durante o início do desenvolvimento embrionário e isso se perde ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Desse modo, um membro pode ser mais comprido que o outro, o coração está situado à esquerda, o baço pertence somente ao antímero esquerdo e assim por diante. Metameria é o conceito no qual há uma superposição de segmentos semelhantes entre si, metâmeros, no sentido longitudinal. Também é evidente na fase embrionária. Na vida adulta, somente algumas estruturas demonstram metameria, como a coluna vertebral e as costelas. Um exemplo de metameria presente no ser humano, a coluna vertebral. Paquimeria. Esse princípio é caracterizado pelo fato de que o eixo do corpo é constituído morfologicamente por dois grandes tubos paquímeros, um ventral, correspondente às vísceras, e o dorsal, correspondente ao sistema nervoso central. Estratimeria. Em suma, o corpo humano é constituído por camadas, estratos, superpostos. Novamente, estratimeria. Em suma, o corpo humano é constituído por camadas, estratos superpostos. Isto é bastante evidente em uma dissecação, processo no qual a pele é removida e em seguida surge a tela subcutânea que se situa superficialmente à face muscular e aos músculos e assim sucessivamente. Há de se notar nos órgãos abdominais, por exemplo, que são formados por diversas camadas musculares superpostas. Aqui uma fotinho, uma imagem com as camadas da pele, epiderme,
derme, tecido subcutâneo. Um exemplo de estratigrafia, pele e suas camadas, epiderme, derme e a tela subcutânea, conhecida também como hipoderme. Planos e eixos do corpo humano. Na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos que tangenciam as suas superfícies corporais, de modo que este esteja inserido dentro de um paralelepípedo. Podemos observar, então, uma série de planos. Um tangente ao ventre, frente e um tangente ao dorso, popularmente conhecido como as costas do indivíduo. Esses planos são denominados de plano anterior, ou frontal ou ventral, e plano posterior, ou dorsal, respectivamente. Dois planos tangentes aos lados do corpo do indivíduo, chamado planos laterais direito e esquerdo, ou laterais. Um plano horizontal, tangente à cabeça do indivíduo, denominado de plano superior ou cranial, e outro plano horizontal, tangente às plantas dos pés do indivíduo, chamado de plano inferior ou caudal. Esses planos anteriormente descritos são classificados como planos de delimitação. Iremos estudar agora os eixos do corpo humano. Esses eixos são considerados como linhas imaginárias traçadas do indivíduo dentro do paralelepípedo dos planos de delimitação. Existem 3 eixos a saber. Escolha uma das etapas a seguir. Eixo antero-posterior, ou sagital. Esse eixo une o plano ventral ao plano dorsal. Eixo crânio-caudal ou longitudinal. Une o plano cranial ao plano caudal. Eixo crânio-caudal ou longitudinal une o plano cranial ao plano caudal. Eixo látero-lateral ou transversal une o plano lateral direito ao plano lateral esquerdo. Ao compreendermos os planos de delimitação e eixos, podemos estudar agora os planos de secção, de corte. Plano mediano é o plano de corte que divide o corpo humano em 2 metades, direita e esquerda. Quando esse corte é realizado exatamente no meio do corpo, alguns autores o denominam de plano sagital mediano. Quando esse corte é realizado paralelamente ao plano sagital mediano, o nome que se dá é plano sagital. Esse nome vem de uma estrutura anatômica situada no crânio, a sutura sagital. O plano sagital é, portanto, perpendicular ao eixo lateral e paralelo ao antero-posterior. Plano frontal é o plano de secção que divide o corpo em 2 metades, uma anterior e uma posterior, ventral e dorsal, respectivamente. É perpendicular ao eixo antero-posterior e paralelo ao plano lateral. Plano transversal é o plano de corte que divide o corpo humano em metade superior e inferior. É paralelo ao plano crânio-caudal. E aqui nós temos as imagens dos planos. Plano sagital. Aqui está o corte. Plano frontal ou coronal. Plano transversal. Planos de secção. À esquerda, temos o plano sagital. No centro, o plano coronal ou frontal. E à direita, o plano transversal. Continuando. Termos de posição e direção.
Quando um órgão ou estrutura é observado, o anatomista geralmente o compara a uma forma geométrica. Essas formas geométricas possuem faces, margens, extremidades, ângulos, entre outros, que são descritos de acordo com a posição que se apresentam na posição anatômica. Para padronizar essa descrição, foram criados diversos termos que levam em consideração os planos e eixos anteriormente estudados. Exemplo: uma face que olha para o plano mediano é denominada de face medial. Uma extremidade que está voltada para o plano lateral direito ou esquerdo é denominada de extremidade lateral. A tabela a seguir resume os termos de posição utilizados na anatomia. Tabela 1, principais termos de posição. Termo medial, utilizado quando uma estrutura está mais próxima ao plano mediano. Extremidade medial da clavícula, como exemplo. Plano lateral, utilizado quando uma estrutura está mais próxima ao plano lateral. Exemplo, maléolo lateral da fíbula. Médio, utilizado quando algo se situa entre uma estrutura superior e inferior ou externa e interna. Terço médio do antebraço. Mediano, pouco utilizado, significa que está no eixo central, plano sagital mediano de alguma região. Veia cubital mediana. Intermédio, utilizado quando algo está entre uma estrutura medial e outra lateral. Osso cuneiforme intermédio dos ossos do tarso. Radial, sinônimo de lateral, utilizado no antebraço, referente à parte lateral deste, onde se situa o rádio, músculo flexor radial do carpo. Ulnar, sinônimo de medial, utilizado no antebraço, referente à parte medial deste, onde se situa a ulna, músculo flexor ulnar do carpo, como exemplo. Termo fibular, sinônimo de lateral, utilizado na perna, referente à parte lateral desta, onde se situa a fíbula, artéria fibular. Tibial, sinônimo de medial, utilizado na perna, referente à parte mediana desta, onde se situa a tíbia. A superfície tibial da perna é ocupada principalmente pelo corpo da tíbia. Anterior, utilizado quando a estrutura está mais próxima à frente. Músculo tibial anterior. Posterior, utilizado quando uma estrutura está mais próxima ao dorso. Músculo serrátil posterior inferior. Ventral, sinônimo de anterior, mais utilizado no tronco. O mento maior situa-se ventralmente ao aumento menor. Dorsal, sinônimo de posterior. Em algumas regiões, o termo dorsal toma significado especial, como exemplo no dorso do pé, parte superior. Face dorsal da escápula. Palmar, volar, sinônimo de anterior, utilizado para estruturas situadas na palma da mão. Arco palmar, superficial. Plantar, sinônimo de inferior, utilizado para estruturas situadas na planta do pé. Plexo venoso palmar. Superior, utilizado quando algo está mais próximo do ápice ou da extremidade superior do corpo. O mamilo é superior à cicatriz umbilical. Inferior, utilizado quando algo está mais próximo da extremidade inferior do corpo. Espinha ilíaca, antero-inferior. Cranial, cefálico, sinônimo de superior. A artéria carótida comum segue cranialmente pelo pescoço. Caudal, sinônimo de inferior. O cóccix situa-se
caudalmente ao sacro. Proximal, específico para os membros, utilizado quando uma estrutura está mais próxima da raiz da implantação dos membros. O terço proximal do braço. Distal, específico para os membros, utilizado quando uma estrutura está mais distante da raiz dos membros. O terço distal da coxa. Interno, utilizado quando algo está mais próximo do centro de um órgão ou cavidade. Face interna da costela. Externo, utilizado quando algo está mais longe do centro de um órgão ou cavidade. Superfície externa da bexiga urinária. Superficial, utilizado quando uma estrutura está mais próxima da superfície. O músculo esternocleidomastoideo situa-se superficialmente aos músculos infraioideus. Profundo, utilizado quando uma estrutura está mais longe da superfície. A artéria ulnar, em parte do seu trajeto, situa-se profundamente ao músculo flexor ulnar do carpo. Principais termos de posição e descrição. É o nome dessa tabela, tá? Continuando, perceba que foram utilizados nos exemplos acima tanto o nome das estruturas, músculos, acidentes, ossos, etc., quanto o uso do termo em uma determinada descrição anatômica. Isso reitera a importância desses termos na constituição da linguagem dentro da anatomia. Em um primeiro momento, pode parecer difícil, mas com estudo e leitura, essa terminologia tende a se tornar natural. Essa nomenclatura é utilizada por todos os profissionais de saúde para descrever lesões, como, por exemplo, uma fratura no terço médio da tíbia. Portanto, é imprescindível a familiarização com tais termos. Posição anatômica, uma figura contendo as posições cranial, anterior, ventral, posterior, dorsal, caudal, vista lateral, superior, inferior, e agora com a vista anterior, nós temos distal, proximal, direita, esquerda, medial, lateral. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, superior e inferior também, né? Pronto. Alguns dos termos de posições utilizados na anatomia. À esquerda, vista lateral. À direita, vista anterior. Anatomia sistêmica e topográfica. Existem diversas formas de se abordar o estudo da anatomia. Em geral, esse estudo pode ser sistêmico ou topográfico. Escolha uma das etapas a seguir. Anatomia sistêmica. Os sistemas são estudados de maneira isolada. Nesse sentido, o indivíduo que busca saber sobre uma artéria em particular necessita ir ao capítulo relacionado a todas as artérias do corpo humano. A abordagem sistêmica é capaz de fornecer bases fisiológicas para a compreensão da função dos diversos órgãos, por exemplo, anatomia topográfica. Ocorre uma divisão por regiões do corpo humano. Desse modo, o aluno necessita ir ao capítulo da região a qual aquela artéria pertence. A anatomia topográfica dá mais margem ao aluno a explorar aspectos cirúrgicos regionais, o que facilita a relação com a prática clínica. Assim sendo, o corpo humano pode ser dividido em geral nos seguintes sistemas: sistema tegumentar, pele e anexos, sistema esquelético,
que vai tratar dos ossos e articulações, sistema muscular, que vai tratar dos músculos e fáscias, sistema nervoso, que vai tratar do sistema nervoso central e periférico, sistema circulatório, coração e vasos, assim como os vasos linfáticos, e sistema respiratório, que vai tratar das vias aéreas e pulmões. Além desse, sistema digestivo, vai tratar do trato gastrointestinal, sistema urinário, que envolve rins e vias urinárias, sistema genital, que vai tratar dos órgãos da reprodução. Mais sistema endócrino, glândulas que produzem hormônio, e sistema sensorial, que vai tratar dos órgãos do sentido. Atenção, vale ressaltar que a união de mais de um sistema forma o que é conhecido como aparelho. Por exemplo, a união do sistema esquelético com o muscular forma o aparelho locomotor, enquanto a união do sistema urinário e genital forma o aparelho urogenital. Já em uma abordagem topográfica, o corpo humano é geralmente dividido da seguinte maneira: cabeça, pescoço, tronco. O tronco vai se subdividir em tórax, abdômen e pelve. Membros, que vai se subdividir em superiores. Deixa eu verificar aqui, isso. Vai se dividir em superiores, que se subdividem em ombro, braço, ombro, raiz do membro superior, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Já os membros inferiores vão se subdividir em quadril, raiz do membro inferior, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Atenção, essa divisão topográfica, na verdade, é mais simplificada, visto que é possível dividir essas regiões em sub-regiões. Por exemplo, o pescoço pode ser subdividido em triângulos a partir de relevos e bordas musculares, a coxa em compartimentos musculares para melhor apreciar as estruturas de cada região. Por essa razão, a abordagem topográfica é mais utilizada em contexto cirúrgico. Ética em anatomia. Vimos anteriormente que a anatomia é uma ciência bastante antiga. O conceito de ética estava atrelado inicialmente a preceitos religiosos. Dessa maneira, a dissecação de humanos era terminantemente proibida, o que culminou nos manuscritos de Galeno, baseados em dissecações em animais. Apesar disso, existem relatos de dissecações em humanos no século III. Fontes indicam que a primeira dissecação ocorreu em 1315 na Itália. Naquela época, diversos países da Europa já buscavam legalizar a prática da dissecação em criminosos condenados. Ainda na época de Vesalius, em torno de 1500, essa prática ainda era vista como tabu. O jovem anatomista utilizou-se de um subterfúgio para conseguir peças humanas. Ia ao cemitério coletar ossadas de criminosos condenados à morte. Após conseguir prestígio na academia e tornar-se professor, foi permitido a ele realizar dissecações públicas em criminosos, uma pena de morte vista na época como uma das mais severas. Aqui uma ilustração icônica de André Vesalius, o André Vesalio, esqueleto com uma pá para cavar sua própria cova. Continuando. À medida em que foi sendo observada a importância da dissecação na vida de um profissional de saúde, a tendência dos países ao redor do mundo foi liberá-la, e graças a esforços dos profissionais, parte do estigma foi sendo limado pouco a pouco da percepção pública. Quando se fala em ética na anatomia,
é necessário observar esse panorama histórico que traz a evolução da sociedade quanto à dissecação. É impossível analisar caso a caso, assim como é impossível trazer contextos de países e épocas diferentes. Desse modo, traremos de alguns eventos que ocorreram ao longo do tempo o olhar da comunidade científica quanto à ética e anatomia e alguns aspectos pertinentes à legislação brasileira sobre o tema. Um dos melhores exemplos da falta de ética refere-se a um grupo de médicos nazistas. Esse grupo elaborou um atlas de anatomia através de dissecações e ilustrações de cadáveres prisioneiros judeus que foram mortos no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Esse atlas é conhecido como o Atlas Pernkopf. Evidentemente, nesse episódio, os anatomistas cometeram uma gravíssima violação de princípios éticos enraizados na anatomia, na medicina e na própria humanidade. Apesar de ser um atlas considerado por muitos uma obra-prima artística e anatômica, a primeira edição do livro continha claros elementos nazistas, como suásticas e os símbolos das Schustaffel, não sei pronunciar, tá? Mas sei que é a SS. Nas assinaturas das ilustrações. Tais símbolos foram removidos de edições subsequentes até que a publicação do Atlas foi cessada e seu uso hoje em dia é visto de forma negativa e gera polêmicas. Atenção, isso reflete novamente o aspecto histórico do conceito de ética de uma determinada sociedade, visto que na época os autores não sofreram punições e somente após a década de 90 ocorreu um debate a respeito do tema. Podemos concluir que a ética está atrelada à sociedade e se molda a partir desta. No Brasil, a lei é bastante clara quanto ao uso do cadáver. A Lei 8.501, de 30 de novembro de 1992, tem como objetivo propor o uso de cadáveres não reclamados para fins de pesquisa, ensino e extensão. Isso permite a instituições de ensino superior formarem grupos de captação e rastreamento desses cadáveres não reclamados, de modo a construir um laboratório com material suficiente para os estudantes. Em relação à doação de cadáver, existem dois dispositivos legais. Artigo 14 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, permite a doação altruística ou para fins científicos do seu próprio corpo. Isso aqui é o Código Civil, gente. Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, segundo o qual, para doação é necessário autorização por escrito e diante de testemunhas, assim como especificar o que será doado. Saiba mais. Saiba mais. Ambos os dispositivos legais dão margem para as próprias instituições de ensino protocolarem e coordenarem centros de captação de cadáver, assim como formarem parcerias com instituições hospitalares e ou instituições de necrópsia. Por outro lado, há o estudante que necessita ser ensinado a respeitar o cadáver. A ética afeta todas as esferas da sociedade. O artigo 202 da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, prevê pena de reclusão e pagamento de multa por vilipêndio ao cadáver. Ou seja, quando algum indivíduo trata o cadáver com desrespeito ou desdém, é importante que os estudantes entendam que o laboratório de anatomia não é um local para brincadeiras e sim para estudo, e que cadáveres ali presentes foram doados e recebidos com muito esforço legal. Doar o cadáver é um ato muito difícil para a família, portanto, de modo a preservar a sua memória, é necessário respeito.
Aqui nós temos o vídeo, né, que vai tratar do estudo, da introdução ao estudo da anatomia. O especialista José Carlos Siciliano Oliveira faz um resumo do módulo, abordando todos os subtópicos descritos neste módulo. Lembrando que eu não vou fazer a gravação dessa aula, porque ela está disponível na plataforma, então é só acessar e assistir. Todos os vídeos são postados ao final do módulo, pelo que eu notei, tá? Eles são distribuídos ao final do módulo. O pessoal estava perguntando, onde é que estão os vídeos? No final dos módulos, conforme você vai realizando a leitura. São vídeos curtos, mas são necessários porque são resumos da matéria. E aí, em seguida, vem verificando o aprendizado. Ele pede para a gente assinalar uma alternativa. O plano sagital é perpendicular ao eixo lateral e divide o corpo em metade superior e inferior. O plano coronal é perpendicular ao eixo antero-posterior e divide o corpo em metades superior e inferior. O plano sagital é perpendicular ao eixo lateral e divide o corpo em metade direita e esquerda. O plano transversal é perpendicular ao eixo lateral e divide o corpo em metade superior e inferior. Os planos são sempre paralelos aos eixos corporais. Vamos verificar qual é a resposta. Lembrando que isso aqui não vale nota, tá, gente? É só para fixação. E aí você escolhe o que você quer e vem responder. Isso aqui é a alternativa C. O plano sagital é um plano de corte que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Esse plano é perpendicular ao eixo lateral, pois forma um ângulo de 90 com o queixo, portanto, só resta uma alternativa correta. Vamos para a segunda. Suponhamos que existe uma estrutura C situada entre as estruturas A e B. Em um contexto dos termos anatômicos, esta estrutura C pode ser denominada de... Aí vem aqui as alternativas. Intermédia, lateral, medial, superior, inferior. Cadê? Situadas entre estrutura A e B. Em um contexto dos termos anatômicos, esta estrutura C pode ser denominada D. Vou colocar, cadê? Tem medial? Vou tentar colocar medial, vamos ver se está certo ou se está errado. Olha, aí veio errado. Opa, algo não deu certo, mas não se preocupe, você pode voltar ao topo de termos de posição e após ler o conteúdo, tentar novamente. Vamos ver. Termos de posição. Medial, utilizado quando uma estrutura está mais próxima ao plano mediano. Lateral, médio, utilizado quando uma estrutura está mais próxima ao plano lateral. Médio, utilizado quando algo se situa entre uma estrutura superior e inferior. Vamos voltar lá para verificar se é esse. Essas bolinhas aqui laterais a gente consegue andar dentro da matéria, tá, gente? Dentro dos módulos.
Estou usando para gravar. Sem cereja não tem, não. Tá, clica aqui em tentar novamente. Tentar intermédia. Responder. Parabéns, a alternativa correta é intermédia. Grande parte dos termos anatômicos é utilizado para descrever a posição de uma determinada estrutura perante um contexto posicional dentro do corpo humano. Disse que uma estrutura é intermédia pelo fato de ela se situar entre duas estruturas, uma mais lateral, outra mais medial. É um termo pouco utilizado na anatomia, mas importante para dar nome aos ossos cuneiforme intermédio, por exemplo. Aí aqui a gente avalia o módulo, se quiser, e já vai iniciar o módulo 2. Encerro por aqui, porque ficou bem grande, só para que vocês tenham noção de quanto tempo leva para se ter a conclusão de cada módulo e planejem o seu estudo, sua grade de estudo, seu horário de estudo. Até mais e estudem!